Tudo bem, meus queridos? Como vão? Bom dia para todo mundo, ou boa tarde, dependendo do momento que vocês forem acessar esse vídeo. Ontem a professora fez um plantão, certo? Nós estávamos corrigindo os exercícios do livro, mas para não se prolongar muito, eu resolvi antecipar esse vídeo, já fazendo a correção. Aí as pessoas que tiveram dúvidas, né, e não tiveram acesso ao momento da aula do plantão, pode ter acesso agora à continuidade dos exercícios, tudo bem? Então, a professora vai utilizar a leitura ali do livro mesmo, tá? E vai dar continuidade à correção. Então, a correção do livro, né, que vocês me enviaram, inclusive já estão no meu e-mail que vocês mandaram pelo Conexão Digital, é o MA, páginas 152 a 153. Os exercícios anteriores a esse, nós já fizemos a correção, tá? Então, o exercício que eu acredito ter parado foi o exercício 13, então a gente vai continuar a partir daqui, ok? Então, no exercício 13, eu vou até pegar o livro aqui para dar uma consultada. Tá falando o seguinte, como as estações do ano são percebidas nos diferentes climas encontrados no Brasil. Em quais desses climas predominam temperaturas mais baixas ou altas? Em quais localidades são registradas as temperaturas médias anuais mais elevadas e as mais baixas? Então, aí são várias questões em apenas um exercício. Então, vamos pensar o seguinte, naquele mapa que a professora colocou aí sobre as faixas climáticas do Brasil. Boa parte do território brasileiro, ele está naquela faixa climática tropical ou intertropical. Então, nós temos aí predominantemente no Brasil, nós temos aí um clima tropical. Então, aqui, vamos responder aqui no exercício, né? No Brasil, predomina, não estou falando que é o único, mas predomina, certo? O clima intertropical. Características dele, né? Qual que é as características do clima intertropical? Então, assim, as principais características que no verão, deixa eu ver, clima intertropical, no verão temos uma estação quente e chuvosa, e no inverno nós temos aí características climáticas, né, seco e mais frio. Tudo bem? Então, isso daqui eu coloquei aqui na minha lousa improvisada. Então, no Brasil, predomina o clima intertropical, que no verão temos uma estação quente e chuvosa, e no inverno essas características de clima seco e clima frio. Só que a pergunta, ela continua, né? Tá falando assim, em quais desses climas predominam temperaturas mais altas e mais baixas? Na área brasileira, onde eu tenho as temperaturas mais altas, são na área que está próxima à linha do Equador, certo? Aí nós temos aí o clima equatorial. E as áreas mais baixas, onde eu tenho temperaturas mais baixas, são aqueles estados que estão abaixo do Trópico de Capricórnio, ou seja, seriam os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde eu tenho clima subtropical, onde eu tenho as estações aí mais frias, né, as características mais frias, mais amenas, tá? Então eu vou dando continuidade, certo, a essa correção. Deixa eu até sair aqui um pouquinho da frente, tá? A 13 ainda não acabou, correto? Então, como o meu espaço é curto, eu vou dar prosseguimento.
Então, continuando a mesma questão, temos regiões onde os onde as temperaturas são mais elevadas e mais baixas. No caso, os estados que estão próximos à linha do Equador predomina temperaturas mais elevadas durante o ano, certo? Já na região sul, que se encontra abaixo do Trópico de Capricórnio, temos temperaturas mais baixas durante o ano. Ali nós temos, gente, o clima subtropical. Tudo bem? Certo? Então, nossa resposta, ela tá mais ou menos assim. Desculpa aqui mexer no celular para ficar mais visível para vocês. Ok? Tudo bem, então? Vamos dar continuidade aos exercícios? Então, vamos lá. Vou apagando, vocês têm a possibilidade aí de pausar o vídeo. Ainda bem, né? Então, vamos continuar os exercícios. Ok, vamos fazer agora o exercício que está na página do livro 152 ainda, só que é o exercício 14. O exercício 14, vocês teriam que fazer observação desses dois gráficos, que inclusive na videoaula a professora falou para vocês, que nós temos aí as cidades de Acaça, certo? Acaça, como eu já havia dito para vocês no vídeo, não fica no Congo, fica na Nigéria, ok? E também temos Belém do Pará. No caso de Belém do Pará, fica aqui no Brasil. Aí está perguntando o seguinte, se vocês observarem aí esses dois climogramas, a quantidade de chuva, elas são elevadas durante o ano. Eu sei que nós temos uma queda de porcentagem ali de chuva nos períodos onde nós temos aí, por exemplo, o inverno, mas ainda assim uma quantidade considerável. E as temperaturas, se vocês observarem, tanto, né, na cidade de Acaça como em Belém, vocês podem ver que as cidades, elas têm as temperaturas mais elevadas. Todas elas, tanto Belém quanto Acaça, elas estão acima de 25 graus. O motivo disso, gente, eu espero que vocês tenham procurado no mapa, essas duas cidades, tanto aqui, Belém, certo? Tanto Acaça, elas se encontram aqui na mesma zona climática, certo? Ela se encontra aqui na zona climática chamada equatorial, certo? E essa zona climática equatorial, as características delas são, né? Temperaturas
e pluviosidade elevadas durante o ano. Então, nós temos aí, de janeiro a dezembro, vocês podem observar que as duas cidades têm temperaturas, elas não têm grandes mudanças. Então, nós temos aí, né, pouca variação de temperatura, né? Tanto em Belém quanto em Acaça, e vocês podem ver que a quantidade de chuva é elevada nas duas cidades, ok? Então, aí, vamos responder as perguntas, né, da questão 14. A questão 14, ela está perguntando o seguinte, letra A. Vou colocar aqui, letra A. As diferenças indicadas acima implicam maior ou menor facilidade para a leitura do climograma. Então, aqui é uma pergunta mais assim para vocês, né? Que está falando o seguinte, está falando assim, que esses dados que tem nos gráficos, eles melhoram a leitura para a gente entender o fenômeno que está sendo demonstrado, ou piora, ou ele dificulta o nosso entendimento. Então, no meu ponto de vista, o fato de termos, né, barrinhas azuis representando quantidade de chuva e uma linha representando temperatura, e nós temos ali no gráfico, de um lado nós temos lá o Czinho, temperatura, e o C, que significa graus Celsius, e do outro nós temos a quantidade de chuva, que é milímetros, certo? Aí, no caso, eles demonstram, né? Eu acredito que demonstram com clareza o que o gráfico está querendo dizer, certo? Então, para poder fazer a leitura, eu acho que facilita esses dados do gráfico, certo? Então, vamos lá. Então, aqui, as diferenças apresentadas nos gráficos auxiliam uma melhor facilidade de interpretação dos dados apresentados, certo? Então, aqui na letrinha A, as diferenças apresentadas nos gráficos auxiliam a melhor facilidade de interpretação dos dados, né? Dos dados apresentados, colocados. Tudo bem? Eu sei que ficou redundante, aí vocês dão uma melhoradinha na resposta. Tudo bem que eu estou fazendo com uma maior rapidez, ok? A professora vai apagar aqui e vai dar continuidade. Então, aqui 14, letra B. Então, a letra B está falando assim. Em que zona climática se encontram as cidades de Acaça e Belém? Eu acabei de dizer isso para vocês, né? Então, aqui, as duas cidades se encontram na zona climática equatorial, certo? Isso daqui, resposta aí da 14B, tudo bem? Dando continuidade. C. As temperaturas médias anuais são similares ou muito diferentes? E por quê? Gente, eu falei para vocês, como as duas cidades elas se encontram na área equatorial, então a temperatura elas têm pouca variação, né? Entre a máxima e a mínima tem pouca variação de temperatura durante o ano. Então elas se encontram numa área mais quente do planeta, certo? Então essa variação aí, elas são mínimas, ok? Então assim, você não vê uma temperatura muito baixa, você vê ela ali 25, 30, 25, 30, 32. Então assim, a variação é muito pouca de temperatura, ok? Então, letra C.
as temperaturas anuais das duas cidades são similares. São similares, pois ambas se encontram na mesma faixa climática. Ok? Então, aqui, letra C, já respondida aí para vocês. Beleza? Vamos dar continuidade aos exercícios. Letra D. Já vou apagar, que vocês podem dar pausa aí, né? Então, vamos fazer aqui 14, letra D. Então, 14D. Pergunta: as precipitações se distribuem de forma similar durante o ano nas duas cidades? Se vocês observarem aí bonitinho, né, no livro de vocês, os dois gráficos, certo? Vocês podem observar que nos meses de janeiro e fevereiro, nós vamos colocar aí, olha, nos meses onde eu tenho verão, a quantidade de chuva é muito maior em Belém do Pará. Já a quantidade de chuva, ela é muito maior, no caso de Acaça, quando eu tenho aí os meses de maio, né, junho e principalmente em setembro e outubro. Setembro e outubro é primavera. Então, no caso aqui, a quantidade de chuva já não é similar, gente. A quantidade de chuva, ela já é diferente, certo? Então, aqui, as precipitações se distribuem de forma diferente durante o ano. Em Belém, as chuvas se concentram nos meses correspondentes ao verão, certo? Então, aqui, quais são os meses correspondentes ao verão? Nós temos aí dezembro, janeiro, fevereiro, certo? E um pouquinho aí de março. No março aí já é a transição do verão para o outono, tudo bem? E aqui, em Acaça, as chuvas se concentram nos meses que correspondem à primavera, certo? Quais são os meses que correspondem à primavera? Nós temos aí os meses que mais concentram. Nós temos setembro e outubro. Tudo bem? Certo? Ok? Então, resposta da 14. É claro que vocês podem resumir isso daqui, ou se vocês querem fazer parecido com a minha resposta, vocês, se não couberem nas linhas do livro, vocês podem escrever nos cantinhos, tá, do livro, aquelas partes mais brancas do livro. Gente, o livro de vocês, a professora de geografia, vocês podem utilizar ele do jeito que vocês quiserem, tudo bem? Desde que vocês entendam o que vocês estão escrevendo, beleza? Tá,
Próxima questão, que é a questão 15, certo? Então, vamos responder aí a questão 15. Ótimo. Questão 15. Tá falando o seguinte: observe novamente o planisfério das zonas climáticas da Terra, certo? Que tá lá no mapa 3. O mapa 3, gente, vocês vão ter que retornar um pouquinho, certo? Que o mapa 3, ele tá na página 148 do livro de vocês. Então, esse aqui é o mapa 3, tá falando zonas climáticas da Terra, onde vai mostrar aqui as zonas de clima quente, as zonas de clima temperado e as zonas de clima frio. Aí tá perguntando o seguinte: localize o município onde você mora e escreva em que faixa climática se encontra. Gente, Sorocaba se encontra na faixa climática tropical, certo? Nós estamos próximos aqui do Trópico de Capricórnio, tudo bem? Inclusive, ele passa pela cidade de Sorocaba. Então, aqui, a gente pode dizer assim, ó, o município de Sorocaba se encontra deixa eu pegar aqui, na área de zona climática quente. Exemplo, né? Tropical ou intertropical. Correto? Certo? Resposta aí bonitinha para vocês. Isso daqui é 15. Gente, eu sei que eu já recebi as respostas, mas isso daí é para vocês terem certeza. Eu já estou passando a correção aí toda para vocês, certo? Agora, nós vamos fazer das coordenadas geográficas, que eu sei que um monte de gente teve dúvidas. Vou apagar aqui. Agora vamos direto para a área de coordenadas geográficas, que vocês ficaram com dúvidas. E ela estava lá no vídeo 2 que a professora postou para vocês, certo? Então, vamos lá. Então, era um exercício, estava assim, olha. Localize as coordenadas geográficas no planisfério, certo? Essa daqui era para vocês fazerem lá no mapinha, certo? No planisfério. Então, aqui eu já tinha feito a letra A e a letra B para vocês. Mas eu vou fazer de novo para vocês entenderem. Então, aqui para fazer exercício de coordenada geográfica, a gente tem que seguir duas regrinhas, certo? A primeira regrinha, deixa eu até mudar aqui a cor de caneta. A primeira regra de todas, eu sempre vou fazer primeiro a latitude, certo? Latitude, ok? A latitude, gente, é a linha deitadinha do mapa, certo? Ok? Que está na área horizontal. E quando eu estou observando aqui a latitude, eu só vou colocar aí 2 hemisférios, certo? Que eu estou seguindo ela pela linha do Equador. Então, eu vou observar se eu coloco o norte ou o sul no mapa, ok? Já a segunda regrinha, eu faço o quê? A longitude. A longitude já é a minha linha vertical, certo? Ela segue o meridiano de Greenwich. Então, o que eu vou ver quando eu estou observando lá as coordenadas geográficas? Eu vou observar se está no hemisfério oeste ou se está no hemisfério leste. Tudo bem? Então, vamos fazer aí desde a letrinha A para vocês não terem mais dúvidas. Então, vamos lá. Coordenada geográfica da letra A, que estava lá no segundo vídeo, ok? Então, em primeiro lugar, eu vou fazer o quê? A latitude. Então, latitude de A, beleza? Então, aqui, eu inclusive peguei aqui o mapa que vocês estavam observando.
que é esse mapa aqui, ok? Vou fazer junto com vocês. Então, aqui, letra A, eu pego, né, uma régua, certo? E vou observar aqui primeiro a linha deitada, ok? Então, aqui, letra A. A letra A, ela está em que latitude? Vocês encontraram aqui o número 60, certo? Então, vou colocar aqui, ó. Encontrei a minha latitude 60 graus. Gente, agora eu quero que vocês observem. A letra A, ela está acima da linha do Equador ou abaixo da linha do Equador? Ela está acima da linha do Equador. Então, eu coloco aqui 60 graus norte, ok? Agora, ainda na letra A, eu vou fazer a longitude, que é a minha linha de pezinho, que acompanha o meridiano de Greenwich, certo? Então, a letra A, qual o número que eu encontro? Qual grau que eu encontro, certo? Eu encontro aqui 30 graus. 30 graus, mas aí, ó, linha de pé. Essa é a minha letra A, ela tá na área leste, ela tá depois do meridiano de Greenwich ou ela tá antes do meridiano de Greenwich? Se vocês observarem aqui, ela está depois do meridiano, que é essa linha principal aqui. Então, eu coloco que está na área leste, ok? Então, aqui está a coordenada geográfica da letra A, ok? Vamos fazer agora da letra B. Então, aqui, passando, letra B. Primeiro, latitude, ok? Então, a letra B, eu observando aqui, a latitude B está em 20 graus de latitude, olhando a linha do Equador. A letra B está na parte norte ou na parte sul? Então, colocando aqui, ela inclusive aparece continente africano, certo? Então, ela está na área norte. Agora eu vou fazer a minha longitude. Longitude é a minha linha de pezinho, certo? É a minha linha vertical. Então, aqui, observando a minha letra B, ela se encontra aí 30 graus, certo? Só que está na área leste-oeste. Então, observando ali, que o meu computador está aqui próximo, ela está na parte leste, certo? Então, essa é a resposta da A e da B. Vamos fazer as outras agora? Pronto, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Opa, só vou deixar a regrinha aqui para vocês não esquecerem, ok? Vamos lá, vamos fazer a letra C. Letra C, latitude, longitude, certo? Então, vou pegar ali a minha letra C. Pego a régua, certo? Deixa eu pegar uma régua aqui. Pego a minha reguinha e coloco lá, primeiro deitado, na letra C, ok? Aí vocês colocam lá no mapa, lá onde eu mostrei no vídeo para vocês. Então, a minha letra C, ela se encontra 40 graus de latitude, na área norte ou na área sul? Então, observando a letra C, ela está na área norte, hemisfério norte. Já, ainda no C, eu vou colocar agora a minha reguinha na área vertical. A letra C, ela se encontra aí 60 graus, certo? Ela tá na área oeste ou na área leste lá no mapa? Então, acompanhando o meridiano de Greenwich, ela se encontra na área leste, hemisfério leste. Tudo bem? Vamos lá. Agora a letra D. Letra D, latitude, longitude, certo? Então, a latitude da letra D, eu pego lá minha reguinha deitada. Se vocês observarem lá, ela está na latitude de 60 graus. 60 graus. Gente, mas minha letra D, ela está no hemisfério norte ou no hemisfério sul? Observando aqui a reguinha deitada, certo? Lá no mapa. Então, vocês podem observar que ela está no hemisfério sul.
Depois, ainda na letra D, colocando a reguinha, né, no sentido vertical. Então, eu coloco lá a letra D, aparece lá o número 150 graus. Só que é o 150 graus oeste ou leste? Então, observando lá, a minha letra D aparece no hemisfério leste. Tudo bem? Vamos dar continuidade? Agora, vou fazer a letra D, já fiz, agora a letra E. Letra E, latitude, longitude. Tudo bem? Então, vamos lá. Letra E, vocês podem observar que ela já está do outro lado ali do planisfério, certo? Então, aqui, letra E, régua deitada, ela aparece ali 40 graus de latitude, norte ou sul. Então, ali nós encontramos ela na área norte, certo? A latitude é sempre norte ou sul. Longitude, leste ou oeste. Agora, vamos fazer a longitude, certo? Longitude, reguinha de pezinho. Então, a minha letra E, ela se encontra 90 graus. 90 graus está na parte leste do meridiano de Greenwich ou oeste do meridiano de Greenwich? Observando ali, ela está na parte oeste. Tudo bem? Próxima, vamos fazer a F. Letra F. A letra F, ela se encontra ali, né, latitude, reguinha deitada, certo? Ela se encontra 20 graus, opa, perdão, deixa eu colocar aqui, latitude, longitude. Então, a F se encontra 20 graus de latitude, norte ou sul? Já, no caso do F, aparece aí no sul, ok? E na parte de longitude, reguinha de pé, vai aparecer ali no número 120 graus. 120 graus, leste ou oeste? Ela está a leste do meridiano de Greenwich ou oeste? Então, me aparece aí a oeste. Tudo bem? Prosseguindo. Agora vamos fazer aí a letra, eu já fiz o F, e por último aí vamos fazer a G, tudo bem? Então, letra G. Latitude, longitude. Certo? Agora vamos fazer o seguinte, gente. Letra G, primeira latitude, reguinha deitada. Aparece ali para mim 40 graus. Está acima da linha do Equador ou está abaixo da linha do Equador? Então, ela está abaixo, então está no hemisfério sul. Agora, letra G, eu vou utilizar a reguinha, certo? De pezinha, vertical. Aí, eu encontro ali 90 graus. 90 graus. E aí, o que acontece? Ela está na área leste do meridiano de Greenwich ou oeste do meridiano de Greenwich? Então, se observar ali a letra G, ela se encontra a leste do meridiano. Tudo bem? Coordenada geográfica. Gente, só que tem uma curiosidade. E se porventura tivesse ou no meridiano ou na linha do Equador? Eu ia colocar o quê? Norte ou sul? Leste ou oeste? E aí? Então, quando, por exemplo, aparece na linha do Equador, o ponto, a coordenada geográfica, faz de conta que eu coloquei aqui, G, eu vou colocar um H. Então, aí eu tenho a latitude e a longitude. E os dois me aparecem aí, um no meridiano de Greenwich e outro na linha do Equador. Então, inclusive, o ponto vai ser ali exatamente no Oceano Atlântico, um pouquinho abaixo do continente africano. Então, aqui eu vou colocar latitude 0, porque é a linha do Equador, e longitude 0, que é o meridiano de Greenwich. Como eles estão bem no meio, não tem nem norte nem sul, tudo bem? Vai ficar 0 de latitude, 0 de longitude. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada, certo? E um grande abraço para vocês.